Na aula de hoje, iremos falar sobre liderança inspiradora. Então, pega caneta, pega papel, porque hoje você vai aprender sobre como despertar potencial divino nos outros. Wesley, eu quero me tornar um líder bem-sucedido. O que eu faço? Você vai aplicar os princípios que eu irei compartilhar aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Uma liderança inspiradora, ela vai muito além de simplesmente dirigir, de simplesmente do ato de liderar. A liderança inspiradora é aquela que desperta o potencial divino em cada indivíduo. Então você, como líder, tem os seus liderados e é sua função ativar potencial divino na vida desses liderados. Por quê? Porque, como sempre, a gente vai utilizar o texto base, e o texto base é a Bíblia Sagrada que a gente utiliza como fundamento para as nossas reflexões aqui. Então vamos lá. Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala o que Deus pensa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então aqui fala sobre o propósito de Deus para cada indivíduo, para cada liderado. Então Deus tem um plano para os liderados. Deus tem um plano para a humanidade. Então, se Deus tem um plano, precisamos entender que cada indivíduo tem talentos, tem dons, tem habilidades que são inerentes à sua identidade. E essa identidade foi a que Deus estabeleceu. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver que Deus ali estabelece uma identidade e estabelece um propósito para a humanidade. O problema é que muitas pessoas não entendiam sobre como, não entendiam e nem entendem sobre como podem de fato ativar esse propósito. Mas aprendemos com Deus que é possível sim você utilizar a sua identidade para um propósito específico. E na sua identidade existem habilidades, existem talentos, existem dons que podem estar escondidos. Então, o papel de todo líder é descobrir quais habilidades, quais dons, quais talentos que os seus liderados têm. Então, vamos lá. É função de todo líder descobrir o potencial interior de seus liderados, habilidades, dons, talentos e tudo. Porém, precisamos entender que todo líder tem que liderar com a capacidade ou com a mentalidade de capacitação. Então, líder gera líderes. Anota aí, líder gera líderes. Então, se você, de fato, é líder, você precisa entender que a sua liderança não pode terminar em você. Você, como líder, tem que inspirar os seus liderados, preparar os seus liderados, capacitar os seus liderados, porque do meio desses liderados se levantarão líderes para cumprir o propósito e a visão que fora estabelecida. Então você, como líder, tem a missão de liderar com a mentalidade de capacitação. Você tem que pensar: eu preciso capacitar os meus liderados. Para quê? Para que eu consiga formar mais líderes. E qual é o problema de muitos líderes? É que tem muitos líderes que são centralizadores. O que significa? É que nunca lideram com o intuito de impulsionar novos líderes ou criar novos líderes. Lideram com o intuito de levantar o próprio nome e de serem alimentados no quesito ego. Só que o que eu estou te dizendo é: você precisa preparar líderes para continuar a visão que você carrega. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você, como líder, já está cumprindo a sua missão e o seu propósito? Fala para mim.
Não, Wesley, não estou cumprindo a minha missão como líder. Eu quero te impulsionar. Você, como líder, já está vivendo de fato o seu propósito. Não, Wesley, eu não estou vivendo o meu propósito. Então é sua função como líder despertar o potencial de seus liderados. Então, enquanto que você não tiver uma mentalidade poderosa, a sua vida continuará no mesmo nível. Então, o primeiro ponto que você precisa anotar é: todo líder que é inspirador, todo líder que inspira pessoas, é aquele líder que desenvolve o potencial de seus liderados. Então, é sua função como liderado ter o seu potencial despertado pelo seu líder. Então, o seu líder olha para você, vê quais são as suas habilidades, vê quais são os seus talentos, vê quais são os pontos positivos, qualidades que você tem e trabalhar em cima disso. Você não pode viver um piloto automático como liderado. Seus talentos têm que ser utilizados para uma finalidade específica, para que a liderança seja totalmente eficaz. Então, se você é líder, comenta aí: eu sou líder. Também digita aí: sou líder de empresa, sou líder de igreja, sou líder político. Coloca aí o que eu preciso saber. Estou olhando para a câmera, estou olhando aqui para o notebook, porque eu estou acompanhando aqui os comentários. Então, todo líder de excelência, toda liderança inspiradora desenvolve o potencial de seus liderados. E aí entra o segundo ponto de uma liderança inspiradora, e qual é? Todo líder que é inspirador, ou todo líder que exerce uma liderança inspiradora, além de desenvolver o potencial de seus liderados, inspira confiança. Inspira confiança. Por quê? No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, versículo 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que significa? É que todo líder que inspira pessoas tem uma confiança, primeiramente, em Deus, como já falei em uma aula anterior, mas também ele consegue desenvolver, aplicar, executar confiança mútua entre líder e equipe. Então, para que você seja um líder que inspira confiança, você tem que aplicar essa confiança entre você como líder e a sua equipe, os seus liderados. E Wesley, como é que se constrói confiança? Confiança se constrói com três pilares. Primeiro, tempo. Anota aí, tempo. Porque ao passar do tempo você vai convivendo e vai conhecendo tanto líder quanto equipe, tanto líder quanto liderados. Segundo, transparência. Todo líder tem que ter transparência, nada de obscuridade. Você, como líder, tem o papel de ser transparente para os seus liderados. Transparente de tudo. Por quê? Porque quando você é transparente, você não esconde nada. E não podem usar nada contra você porque você expõe tudo. Só que você expõe com sabedoria. Ok? E o ponto 3 é a honestidade. O líder tem que trabalhar com honestidade para com seus liderados. E aí sim vai conseguir criar uma cultura de confiança com seus liderados. Então existem líderes que não confiam, existem líderes que não delegam, existem líderes que são centralizadores. Por quê? Porque não entenderam que um dos princípios da liderança é justamente a capacidade de confiar em seus liderados e de delegar. Se você é um líder que faz tudo e não delega funções, não dá espaço para os demais, você está fracassando em sua liderança. Porque é função de todo líder confiar na sua equipe. Wesley, mas no meio dos liderados existem pessoas que são rebeldes,
existem pessoas que não concordam com a visão que eu carrego, existem pessoas que são do contra, existem pessoas que são oposição na minha liderança. O que você vai fazer? Você pode delegar funções, você pode confiar funções, mas com sabedoria. Por quê? Porque essas pessoas podem querer te tirar da liderança. Então você tem que agir com sabedoria. Então todo líder de excelência tem esse princípio. Confia, delega aos seus liderados. Tem alguém aqui que está me entendendo? Comenta aí. Você já é uma pessoa que delega ou você centraliza para você todas as funções, líder? Diz para mim. Tem gente que está dizendo, infelizmente eu tenho dificuldade de confiar nos meus liderados. Já fui traído por um dos liderados e fiquei muito decepcionado e tive prejuízos. Isso é bem comum. Só que você tem que criar uma cultura ou mudar a cultura do ambiente. Como é que se cria uma cultura? Se cria cultura aplicando o quê? Dogmas. Não é dogmas religiosos. Quando eu falo de dogmas, é um sistema de crenças que serão norteadores para a sua liderança, para os seus liderados. Então você tem que aplicar esses princípios, sem sombra de dúvida. É possível mudar um ambiente de rebeldia. Não é fácil, mas é possível. E existem três maneiras de você lidar com a oposição, com a rebeldia. Primeiro, ou você elimina quem está se opondo a você, e para você eliminar, tem que ser o fato da pessoa estar prejudicando não apenas você, mas todos os liderados também. Dois, você como líder pode lidar com aquele que está agindo com oposição no quesito de querer te difamar, querer te oprimir, querer te humilhar. Você tem que lidar com essa pessoa com ignorância. Em que sentido? Você ignora a pessoa. Não é você ser soberbo para com a pessoa, mas é você ignorar. Ignorar a presença dela. Ignorar. Ignora. Wesley não sabia. Pois bem, é isso que você precisa fazer. Então, você precisa confiar nos seus liderados. E aí entra o terceiro ponto que você precisa anotar. O que todo líder que lidera com a capacidade de inspirar os seus liderados, ele encoraja os seus liderados à resiliência. Por quê? Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele estava dizendo? Eu sou um líder preparado para lidar com qualquer situação, porque eu tenho alguém que me fortalece. Nesse caso, o alguém que fortalecia ele era Deus. Esse era o alguém que estava fortalecendo ele. Esse era o quem fortalecia ele. Então você precisa entender isso. Você precisa entender essa verdade. Você precisa entender essa visão. Então, como você vai ser o líder que inspira os seus liderados se você é uma pessoa emocionalmente fraca? Se você é um líder que vive reclamando? Como é que você vai ser um líder de excelência se você é um líder que fica se vitimizando? Você, como líder, tem a função, tem o objetivo de se manter em equilíbrio em meio às adversidades, porque resiliência é ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Anota aí, resiliência é ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Por quê? Porque aí você vai enfrentar adversidades com fé e determinação. Existem líderes que são decepcionantes. Você vai falar com ele, ó, existe uma visão, existe um projeto, tal, tal, tal. O líder te ouve e ele ignora. Claro, se tiver sabedoria, ele vai te ouvir e tal. Mas existem líderes que têm um projeto, têm uma visão, o próprio líder, e o líder não coloca a visão e o projeto para frente. Não por outra coisa. É porque ele realmente não crê. Ele não tem fé, ele não tem determinação. Ele não tem força. Ele não tem alguém que lhe fortalece. Então o líder tem que ter resiliência. O líder tem que ter algo em mente. Eu preciso continuar no meu propósito. Eu preciso continuar na minha visão. Eu preciso impulsionar os meus liderados. O líder não precisa estar 100% em sua vida emocional, mas ele precisa ter sim equilíbrio. Ele não pode deixar que as suas questões pessoais afetem a sua liderança. Ele não pode deixar que os problemas familiares afetem a sua liderança. Antes de tudo,
se ele quer ser um líder de excelência, resolva a sua questão emocional, resolva os problemas familiares e exerça uma liderança de propósito. Porque não adianta você liderar a sua empresa se a sua família está sendo destruída. Não adianta você liderar pessoas, levantar o emocional de pessoas, se o seu emocional está indo de água abaixo. Seja um líder de resiliência. Seja um líder resiliente. Por quê? Porque você precisa cultivar resiliência como uma ferramenta essencial na sua jornada de liderança. Por quê? Porque todo líder, além de descobrir o potencial de seus liderados, além de inspirar confiança e delegar, além de encorajar resiliência, todo líder de excelência, ele tem a seguinte perspectiva. Qual é a perspectiva? Ele reconhece e celebra conquistas. Quando ele acerta, ele reconhece. Uau, acertamos. Mas quando a equipe erra, ele fala, errei. Ou se algum liderado errou, ele vai lá, reconhece que ele errou, mas ele trata com sabedoria, trata com inteligência. Então, o maior problema de muitas lideranças não é questão de relacionamento, é questão emocional. Está com emocionalmente frágil, ferem os liderados e vice-versa, e ficam nesse conflito. Seja um líder resiliente e seja um líder que reconhece e celebra conquistas. Se o seu liderado ficou com um ponto positivo no quesito de alguma função que ele exerceu, parabenize-o, elogie-o. O problema de muitos líderes é criticar muito e nunca elogiar. Agora você tem que elogiar com sabedoria para que não deixe o seu mentorado, o seu liderado com soberba no coração. Não alimente o ego dele. Mas você precisa reconhecer e celebrar as conquistas. Por quê? Porque aí você vai criar uma cultura de apreciação e encorajamento. Então todos os liderados estarão ali impulsionando um ao outro. Ó, precisamos ir porque o nosso líder nos apoiou, existe uma visão, existe um. Então todos chegam junto, não é cada um por si. Os seus liderados não podem viver soltos entre si. Eles têm que viver entrelaçados, mas têm que viver de acordo com a visão que você carrega como líder. E aí sim você vai ver a diferença. Agora eu quero saber de você, líder. Você já está exercendo isso que eu estou te falando? Sim ou não? Porque aí vem o último ponto. E qual é o último ponto? Você precisa ser um líder que pratica gratidão e humildade. Então, seu liderado ter sucesso em alguma função, parabenize-o. Por quê? Porque Colossenses capítulo 3, versículo 5, versículo 15, está escrito: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então você, como líder, não precisa reclamar, precisa agradecer, porque a gratidão abre a porta do teu futuro. Quanto mais você agradece, mais você progride como líder. Porque aí você se torna um líder capaz de reconhecer que você não é o bonzão, de que você é o melhor, mas de que você é um eterno aprendiz mesmo que exerça liderança. Porque aí entra a questão da humildade. Humilde não é o que pensa menos de si, é o que pensa menos em si. Que sentido? Você não apenas ensina, como eu já falei em uma aula anterior. Você é um líder que senta e aprende. Aprende e faz o que deve ser feito. Ou os seus liderados. E aí sim, você vai criar uma cultura em que todos vão conseguir demonstrar apreço pelo esforço dos outros. Por quê? Porque todo mundo reconhece a importância da equipe no sucesso. Inclusive você como líder. Sua equipe não pode prosseguir sem o seu apoio, sem a sua contribuição, e nem você como líder cresce sem a sua equipe. Ambos têm que andar de maneira alinhada, ambos têm que andar entrelaçados. Por quê? Porque a liderança vai além de alcançar metas, a liderança tem o poder de transformar vidas ao despertar o potencial na vida dos outros. Então, se a gente aplica esses princípios, a gente consegue moldar, criar uma cultura organizacional baseada em quê? Na inspiração e no crescimento mútuo. Então, isso é liderança inspiradora. É isso. Liderança inspiradora é você despertar o potencial divino nos outros. Simples. Então, basicamente,
Essa foi a aula de hoje e eu te aguardo na próxima aula. Quero compartilhar mais sabedoria, conhecimento e eu quero que você viva uma vida de transformação. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Compartilhe com pessoas, ok? Se você não é inscrito aqui nessa plataforma, quero te convidar a se inscrever, ok? Procure o botão de inscrição, inscreva-se agora mesmo, tá bom? Então é isso e tá aqui, inscreva-se, ok? Então é isso, que Deus abençoe a todos e aguardo vocês no próximo momento.